Hoje irei falar sobre o legado hermético. Hermes, ele esteve na história, isso com dados ocultos, em 3 episódios. Na Atlântida, continente que afundou, depois ele reaparece no Egito, no Antigo Egito, e também com os filósofos gregos. Eu vou começar voltando bem para trás, aqui baseado na doutrina secreta de Helena Blavatsky e do livro O Homem de Onde Veio, para onde vai, da teosofia. A evolução do homem é composta de 7 raças raízes, cada uma delas composta de 7 sub-raças, que são os ramos derivados de raça. Na atualidade vivemos a 5ª raça raiz. O nascimento de Hermes deu-se na 4ª raça Atlântida, período que antecede 77 mil anos antes de Cristo. Na verdade, os pesquisadores dizem que as pirâmides foram construídas há 14 mil anos, mas na doutrina secreta, na teosofia, diz que eram 77 mil anos antes de Cristo. Atlântida contada pelo filósofo grego Platão, no século escreveu Diálogos de Timeu e Crítias, onde o sábio grego relata a história de uma misteriosa ilha perdida. Atlântida, na verdade, eram várias ilhas. Tecnologia atlântica. Eles eram bem avançados na época. Eles tinham barcos aéreos usados pelos ricos da Atlântica. No princípio eram movidos pelo vril, energia psíquica. Os atlantes também usaram a mesma energia para alcançar grandes blocos de pedra e executar suas grandes construções, que seriam as pirâmides. A tecnologia deles, eles conseguiam anular a gravidade. E por isso conseguiam transportar. Eles tinham também tecnologia genética e outras mais. Temos aqui a foto dos barcos aéreos. As pirâmides também elas eram revestidas de mármore branco puro com a ponta em ouro. Depois foram saqueados pelos egípcios. Manu, quer dizer, em sânscrito, na teosofia os Manus são considerados pais da humanidade, são protegidos da humanidade. O Manu Vaisavata, o Noel bíblico, selecionou entre a raça Atlântida as sementes da 5ª raiz mãe e conduziu para o planalto da Ásia, na forma mais concreta na região do Tibete, e teve uma poderosa civilização esotérica da humanidade futura, aqueles que lograram cristalizar as virtudes da alma que acompanham o menu no êxodo. A 3ª raça, um grupo conduzido pelo Manu Magaru, na personalidade de Tote, desenvolveu maravilhosamente o Egito, de direta ascendência atlante, Pérsia, Caldeia e Árabes. Então, quando a Atlântida começou a afundar, eles fugiram para a Índia, O Egito continuava submerso também, depois retornando para o Egito. Hermes, chamado de Trismegisto, 3 vezes grande, pelos gregos, significando esse mestre dominava os 3 graus conhecidos, os níveis de aprendiz, do companheiro e do mestre, dentro da simbologia maçônica, e as 3 montanhas da iniciação, ressurreição, ascensão, entre os gnósticos. Já os romanos o chamavam ele de Mercurius ou de Máximos. Mercúrio, os romanos chamavam. Tote ou Tote
é o deus da escrita, da sabedoria. Os egípcios acreditavam em Tote, tinham criado os hieroglíficos, que são aquelas escrita egípcia. Tote também era conhecedor da matemática, astronomia, magia e representava todos os conhecimentos científicos. Sua associação mais antiga refere-se a ele como deus da lua. Tote geralmente é representado com a imagem de Ibis, pássaro, que por ter um bico parecido com a lua, o consideravam Ibis um animal sagrado. Tote anota o resultado da vida que o homem está sendo julgado e entrega a Osíris. Na verdade, quando a pessoa morria, tinha que passar por Tote, que tinha anotado toda a sua vida e onde ele seria julgado. Esta é uma cena do Livro dos Mortos, capítulo 125. Ela mostra o falecido Únifer sendo levado para o julgamento por Anubis. Anubis é esse chacal com cabeça de chacal. Uma corte dos deuses ficava acima. O coração de Únifer é pesado numa balança esquerda, contra a pena da verdade, a mão direita. Então o coração do defunto tinha que pesar como uma pena, né? Se pesasse mais, ele era condenado. E era entregue para uma criatura com cabeça de crocodilo, do corpo de hipopótamo, que iria devorar. Aqui é uma ideia do céu egípcio, né? A alma vivida, uma vida feliz, talvez trabalhando em campos junto aos seus entes queridos ou caçando nos pântanos. É no Egito que a magia se completa como ciência universal. Nada excede nem iguala o resumo de todas as doutrinas. Esta é a pedra de esmeralda, a tábua de esmeraldas, gravada por Hermes sobre o nome de Tábua de Esmeraldas. A frase mais conhecida é: aquilo que está embaixo é parecido com aquilo que está em cima. Aquilo que está em cima é semelhante com aquilo que está embaixo, para completar as maravilhas de uma coisa. Essas são palavras de Eliphas Levi. Eliphas Levi também compara na oração do Pai Nosso, que Cristo fala: o que está em si, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? O que está em cima também é o que está embaixo. Na verdade, a tábua de esmeralda nunca acharam, né? Supõe-se que ela está enterrada ao lado de alguma pirâmide. As ruínas do Egito são como páginas esparsas, como as quais pode ainda, reunindo, reconstituir o livro inteiro da doutrina de Hermes. Então vejam bem, tudo que está nas ruínas do exército, você pode reconstituir o livro de Hermes. Assim a terra mágica, isso diz Eliphas Levi, a terra mágica egípcia era um grande livro de ensinamentos, traduzidos em pintura, escultura e arquitetura. Acredita-se que Tote tenha criado os hieroglíficos, escrita no Antigo Egito. Fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram ao egípcio vasos de prata, os vasos de ouro e vestes. Senhor deu graça ao povo em olhos dos egípcios, esses emprestavam-lhes e despojavam nos egípcios. Êxodo 12, 35, 36. Conta Moisés que os israelitas saíram do Egito e conduziram os vasos sagrados do egípcio. Essa história é alegórica. O grande profeta não encorajaria seu povo ao roubo. Esses vasos sagrados são segredos da ciência egípcia, que Moisés aprendera na corte de Faraó.
Os mágicos do faraó, isto é, grandes hierofantes do Egito, efetuaram maravilhas semelhantes às suas. Assim eles transformavam varinhas em serpentes e água em sangue. Então, os vasos que Moisés carregou junto quando saiu do Egito, talvez esteja, né, os ensinamentos de Hermes. Moisés, que foi iniciado no Egito. Esse alfabeto hieroglífico de Moisés fez grande segredo de sua cabala e ensinou os egípcios, porque tinha de Abraão este alfabeto. Dizemos nós, o famoso livro de Tote, através dos hieroglíficos, antes de Moisés, tenha surgido o tarô. Então que o tarô tornou-se jogo de tábuas, se modificaram para o gosto do povo. E esse jogo do tarô que se originaram as cartas do baralho, com combinações são inferiores com o jogo de damas e o jogo de xadrez. E temos de origem judaica, remontam além do reino de Carlos. E por contradição os hebreus fizeram o Torá. Desses hieroglíficos surgiu a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Significado de hermeticamente. De modo hermético ainda se usa hoje, né? Completamente fechado, vedado, selado, embalagem hermeticamente fechada. Se usa até nos dias atuais. Agora vamos aos 7 princípios herméticos. Primeiro, o princípio do mentalismo. Segundo, princípio da correspondência. Terceiro, princípio da vibração. Quarto, princípio da polaridade. 5, princípio do ritmo. Sexto, princípio de causa e efeito. Sétimo, princípio do gênero. O princípio do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. O pensamento não é matéria, mas é crário. O pensamento é o movimento da matéria, sendo estados mentais e físicos que se acham em completa oposição, apresentando no plano astral um aspecto objetivo. A matéria não é mais do que a força coagulada. Kybalion, está no livro Kybalion. Aquele que compreende a verdade mental e for pensador ativo, ele realizará todas as coisas mutáveis, e serão aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta. Então, assim, entendendo, simplificando, tudo é mente. O pensador ativo, ele realiza todas as coisas possíveis. O princípio da correspondência, o segundo princípio. Esse é o mais conhecido. O que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. Este princípio provavelmente é o mais popular dos 7. Este princípio expressa a ideia de que sempre existe correspondência entre as leis e os fenômenos dos vários planos, do ser e da vida. Essa máxima fica manifestada, estabelecida, como existe uma harmonia entre o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Basicamente, essa máxima significa todos os planos de existência estão conectados e correspondem a um macrocosmo que está no microcosmo. Os sistemas solares, as sociedades, a vida, a Terra refletem a mesma coisa. E temos aí a ilustração desenhada na pena de Eliphas Levi. Terceiro princípio. Princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Realmente uma madeira, a matéria, se você for
estudar ela bem a fundo, ela está em movimento, os átomos estão girando. Este princípio nos explica um universo que tudo está em constante movimento. Fato que a ciência moderna vem a cada dia atestar com firmeza crescente. Já era conhecimento dos sábios e dos mestres há milhares de anos. Deste modo, a mais grosseira manifestação material, tudo está vibrando. A vibração é espírito, é elevada, que este parece estar parado. Como uma roda de alta velocidade que parece estar parada. Como uma roda gira, ela dá a ideia de estar parada, né, o movimento, mas ela está em vibração. Quarto princípio, o da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, igual ou desigual, são as mesmas coisas. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. É dito, os opostos são idênticos em natureza. O frio nada é mais do que a ausência do calor. Todas as verdades são apenas meias verdades. O espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa. Mente infinita, mente finita. Positivo e negativo, bem e mal, amor e ódio, geralmente considerados como sendo coisas diferentes. Sendo assim, o hermetista ou estudante poderá elevar ou abaixar esta vibração, mudando a polaridade quando desejar. Quinto, o princípio do ritmo. Assim, um comentário antes de... Eu comecei a estudar violão e lá eu vi que tem os dois princípios. Tem o princípio do ritmo e da vibração da música. Quinto princípio, o do ritmo. Tudo em fluxo e refluxo. Tudo tem mares. Tudo sobe, tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. À medida que o movimento da direita é a medida do movimento da esquerda. O ritmo é a compensação. O princípio de ritmo encerra a verdade de que tudo se manifesta no fluxo e refluxo em movimento. E atração, repulsão, semelhante a um pêndulo. A noite segue o dia segue a noite. Um bom exemplo de descrição descrito pelo S. Agnon, Prêmio Nobel de Literatura, em seu conto Ascensão e Queda, que diz que o lado que sobe está no ponto mais alto, vai descendo cada vez mais baixo, e o lado que desce está no ponto mais baixo e vai subindo cada vez mais alto. Os mestres hermetistas e estudantes podem, polarizando o polo desejado por um processo semelhante, a recusa de participar da vibração, que este deixam o pêndulo mental vibrar atrás do plano inconsciente. Sexto princípio, o princípio de causa e efeito. Tudo tem causa, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei que não conhecemos. Nada há planos de causalidade, porém nada escapa da lei. O karma e suas leis definem o sentido de causa e efeito. O que se planta hoje colhe em qualquer existência. Assim sendo, cada um carrega consigo as consequências de sua vida passada. O Dharma significa aquilo que sustenta e mantém. Eu lembrei de um provérbio budista que sobre o causa e efeito. Você agiu fora do acordo das leis, você vai renascer numa gaiola de ferro enferrujada. Você fez tudo direito,
seguiu as leis, você vai nascer numa gaiola de ouro. Mas de todo jeito a gente fica preso, né, aqui na existência. O princípio do gênero. Esse princípio também não tem nada a ver com esse gênero, como se diz atual, masculino, feminino, né? É outro tipo de gênero, né, que eu vou relatar aqui. O gênero está tudo no seu princípio, masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Primeiramente, deve-se entender que o masculino e o feminino não se refere ao gênero humano, mas aos caracteres de energia da mente. Mente masculina corresponde à mente objetiva, mente ativa. Mente feminino corresponde à mente subconsciente, mente passiva. Os fenômenos de telepatia vê-se como energia masculina. É projetada para o princípio feminino de outra pessoa. Mesma coisa no hipnotismo. Então está aqui a base dessa palestra. A ciência hoje chamada hermética permanece ainda viva. Então temos aqui o livro História da Magia, né, que ele conta sobre Hermes, a Tábua de Esmeralda, a doutrina secreta, falando também sobre Hermes e o homem de onde veio para onde vai, de Leadbeater, que fala o trajeto de Hermes da Atlântida até a Índia e até o Egito. E temos aqui o livro mais importante, que é o Kybalion. A ciência hoje chamada de hermética permanece ainda viva. Este livro reúne-se para a reflexão dos estudiosos, alguns dos seus preceitos fundamentais, cuja consciência tem sido comprovada através de séculos. Eu vou falar um pouco sobre esse livro, né? Temos à venda na livraria Pensamento. Ele foi escrito pelos 3 iniciáticos, mas não tem o nome do autor, né? Só diz 3. Mas se supõe-se que foi Atkinson, né? Um escritor inglês que escreveu ele, né? Ele trabalhou em várias profissões, assumindo o papel de advogado na Pensilvânia, com paixão renovada, vida e interesse pelo ocultismo. Nesse ponto, imediatamente se mudou para Chicago, começou a escrever livros de seu próprio nome, variedade de pseudônimos, incluindo o Yogi Ramacharaka, que ele utilizava. E há muita especulação, né, sobre o livro do Kybalion. E em Chicago ele também fundou o prédio Templo Maçônico, a Sociedade Yogi. Na verdade não havia afiliação maçônica, havia uma loja maçônica em cima da livraria dele, mas não tinha relação. O tradutor foi Lourenço Prado, que está aqui no nosso quadro, e também conhecido com o nome de Rosabes Camisar. E Lourenço Prado se filiou ao Círculo Esotérico em 4 de março de 1910. O Kybalion, ele fez a tradução de Kybalion, Dogma e Ritual de Alta Magias, de Eliphas Levi. E tem quem leu aquele livro e tem o filme O Segredo, que uma jovem moça, nada dava certo na vida dela, aí ela achou um livro na casa da tia dela, que chamava O Segredo. E com esse livro ela se transformou a vida dela, ela teve sucesso em todas as partes, mas não revela o nome do livro. Mas se vocês... Esse livro, na verdade, é esse que ela não diz, mas é o Kybalion, esse verdinho. Se vocês pegarem o começo do filme, quando começa a passar a introdução, vai estar uma parte no Egito, tem um egípcio copiando lá a tábua de esmeraldas, com decalque lá, que ele era escrito na pedra, né? E Hermes escondido olhando, né? Então, você vendo essa imagem já deduz, né, que o Kybalion
E esses preceitos, princípios, estão aqui no livro, né, Kybalion, que foram trazidos por Hermes. Agradeço a todos a paciência, muito obrigado. Tá?